Pois é difícil aguentar, né? Você que tá aí em casa, a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou colocar um umidificador de ar? Será que eu vou colocar uma bacia com água, toalha? Aí o filho que amanhece ruim da sinusite, resfriado, é tanta coisa, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Samara, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tirar essas dúvidas. E o que a gente pode fazer para melhorar nesse tempo tão maluco, a primavera que já é uma... Exato. É uma estação de transição, só que estamos num ambiente diferente, uma primavera com frio intenso. Aí a coisa... Então, eu nunca vi, olha, eu tenho 31 anos, não me recordo de ter visto frio em novembro. Não é normal isso, né, doutor? Do nada, assim, cai a temperatura. Não, né? Não tem sido habitual. Eu sou um pouquinho mais velho que você, só 2 aninhos só. 2 aninhos, tá em casa, 2 aninhos. E também não lembro disso, não. É, então. E quando a gente fala de imunidade, né, muda o tempo, realmente mexe com a gente, principalmente na nossa região, aqui no interior paulista, que é bem quente, né? E quando a gente fala de imunidade, isso é real, doutor? Porque haja imunidade, né, vamos dizer assim, ela cai, aí a gente fica doente, isso realmente acontece? O que a gente precisa explicar e deixar bem claro que a imunidade é algo clássico, é algo estabelecido, não é que ela vai cair, mas sim. É claro, a agressão do tempo, um tempo mais seco, um tempo mais frio, um tempo que agora está mais chuvoso, mais úmido, isso vai fazer alterações inflamatórias na via aérea superior, nariz, garganta, orofaringe, vem dar aquela coceirinha na garganta, o nariz fica entupido, ora escorre, ora não escorre, então esse processo inflamatório que é ocasionado pelas mudanças do tempo, são muito características dessa época, ainda mais com o tempo frio. E a gente tem o costume de falar, né? Ai, minha imunidade caiu. Parece que é alguma coisa que a gente acorda, né? Nossa, acordei hoje com a minha imunidade lá embaixo. Então não é assim de uma hora para outra, bruscamente. Não, de forma nenhuma. E a pergunta que é mais feita no consultório é justamente essa. Né? O que eu faço para melhorar a minha imunidade? A resposta é clássica. É dormir bem, alimentar-se bem, uma boa atividade física e talvez o mais difícil, o controle do estresse. Olha, e quem não, né, nos dias de hoje, nessa correria do dia a dia, quem não está estressado, né, doutor? E é o simples, o básico que a gente deveria fazer, mas a gente sabe lá no fundo que a gente não faz. A gente não se alimenta bem, a gente, né, como o senhor disse aí, a questão do estresse. Então não adianta, a gente tenta ir, corre, né, enfim, aos consultórios, mas é o básico, né, você se cuidar em casa, no seu dia a dia. E quando a gente fala disso tudo, dos reflexos do clima no nosso organismo, tem alguém que sofre mais com isso ou todo mundo sofre igual? Ou gestante, idosos, crianças? De uma forma geral, os extremos etários sofrem mais, crianças e idosos, principalmente os menores. Olha. Né? Porque, pensa bem, o que acontece no clima frio? A nossa temperatura corpórea é em torno de 37, 36,5. Eu preciso aquecer a via aérea. E eles correm, brincam, pulam, ficam de boca aberta, respiram pela boca e isso gera um processo inflamatório. Então, nessa época do ano, é muito ruim. O tempo seco é pior ainda, porque eu tenho que umidificar a via aérea. E essa umidificação é material básico para quê? Bactérias, vírus respiratórios. Olha. Então é muito importante o papai, a mamãe, manter a criança imunizada, uma boa vacinação, alimentada, boa noite de sono e sim, sempre que possível a criança permitir fazer a lavagem nasal. Isso vai ajudar a criança melhorar esse quadro catarral que é tão típico nessa faixa etária. Inclusive, eu tenho crise de sinusite, eu faço a lavagem que melhora bastante. A gente está aqui batendo papo, tá o ar-condicionado ligado, aí a boca já vai secando, já no intervalo toma uma aguinha, porque é normal, né, doutor? O tempo está muito seco, então a gente tem que estar ali toda hora se hidratando também, né? O que você falou, Samara, é fundamental. A hidratação é primordial. Nós mantermos uma boa hidratação, principalmente criança e idosos, como a gente estava falando lá, são as faixas etárias extremas, porque a criança correndo não quer tomar água e o idoso, ele não sente sede. Olha. Então, nessa época do ano, onde o clima está mais seco, é muito importante deixar uma garrafinha, um copo d'água, um chazinho, né? Tá mais friozinho, toma um suco, chazinho. para que ele observe e vá se hidratando. Então, é muito importante fazer
essa hidratação. E uma conta básica, né? Em torno de 0,3, 0,4 por quilo de peso. Se uma pessoa pesa 100 quilos, por exemplo, 3 litros d'água vai ser o suficiente para ela. Perfeito. E nós separamos alguns mitos e verdades, né? Pra gente desmistificar realmente aqui, porque muda o clima, a gente já fica, ai meu Deus, eu tô passando mal, minha pressão caiu, minha imunidade caiu, a gente vai desmistificar. Mas antes, queria abrir aqui para vocês participarem, né? Nosso WhatsApp, estamos também ao vivo no Instagram da TV Band Paulista. Então tá aqui, o doutor tá aqui para te responder, para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar hoje, tá bom? Primeiro mito ou verdade, doutor, essas mudanças climáticas, acontece aí a alteração da pressão arterial? Verdade. Olha. Pode parecer que não, mas acontece. O número de infartos, ele aumenta no período do inverno, na temperatura mais baixa, no frio. Ocorre sim uma vasoconstricção, os vasos se fecham, aumentam a pressão arterial e a pessoa pode até infartar. E a mesma coisa acontece quando o tempo está muito quente. Parece que é insuportável, que a gente vai desmaiar. Justamente, mas por quê? Você faz uma vasodilatação, o vaso ele se abre mais para você perder mais calor e dar essa sensação ruim. Nossa, parece que eu vou desfalecer, vou desmaiar. É verdade. É justamente isso. Então, a oscilação da pressão arterial, ela ocorre sim com as mudanças de temperatura. Perfeito. Próximo mito ou verdade, desenvolvimento de bactérias e doenças infecciosas. Acontece mais quando tem essa mudança brusca de temperatura, de clima? A gente até respondeu, isso é uma verdade. Verdade. Porque o tempo mais seco, ele favorece a você um processo inflamatório. E essa inflamação das vias aéreas vai gerar o quê? Um processo onde, aspas, a imunidade local ali vai estar acometida e o desenvolvimento de vírus e bactérias pode acontecer. A mesma coisa quando está muito frio, onde você tem um gasto de energia maior para aquecer a via aérea superior. E isso também pode favorecer esse quadro de rinossinusites. É quando a pessoa tem dor pelos seios da face, esses ossos da face, justamente é quando vem desenvolver o quadro bacteriano ou viral, que é muito importante ser avaliado pelo médico. Olha, perfeito. Procure sempre um especialista. Até porque, doutor, a gente vive aí numa era do doutor Google, né? A pessoa vai lá no Google, não, ai meu Deus, já tô morrendo. Não, então aqui tá escrito que tal medicamento é bom, vou tomar. De jeito nenhum, né? Automedicação, o especialista tá aí para te ajudar, viu, gente? Próximo mito ou verdade, pneumonias e resfriados, nós falamos também, né, que é muito comum nessa mudança de temperatura. E deixa eu ver o outro aqui, alergias. Alergia não só do tempo seco, doutor, mas podem ter outros tipos de alergias também nessa mudança? Às vezes o calor, questão da pele, né? Pode acontecer não somente a alergia do tempo seco, da via aérea superior, até porque o tempo seco ele favorece que o pólen, que os ácaros permaneçam mais tempo no ar. E isso vai desenvolver o quadro respiratório. Mas a pessoa com tempo seco, ela tem a famosa brotoeja, que são as crianças. Quem não tem criança em casa? Vê aquela criança cheia de carocinho e tem pessoas que têm essa sensibilidade da pele com alguns tecidos, né? O uso tecido, a gente usa muito tecido sintético. E isso favorece ter esses quadros alérgicos num período mais quente, onde a pessoa acaba suando um pouco mais. Perfeito. Olha, já a gente continua o nosso bate-papo. Estamos de volta, segundo bloco já do Band de Mulher. Deixa eu ver aqui quem está presente na nossa chamadinha. O Rogério de Catanduva está pedindo um beijo para a esposa dele, Elaine. E doutor, olha que legal, deixa eu ver quem falou aqui com a gente. A Jo, de Presidente Prudente. Boa tarde, amo os conselhos do doutor Pirajá, tá vendo? Obrigado, Jo. Muito obrigado pela confiança. E tem perguntinhas já, eu vou abrir aqui para o pessoal participar. Mas antes, vamos ver aqui o próximo mito ou verdade. Para você que ligou a TV agora, estamos falando das mudanças climáticas e os reflexos na nossa saúde. Alterações no humor. Pode acontecer, doutor? A pessoa fica... Pode. Eita, já descobri qual é o meu problema, Micael Paim. Alterações de humor, é tudo culpa do clima, entendeu? Já pode tem acontecer. Estudos mostrando que pessoas que moram em cidades mais escuras, cidades mais ao norte do planeta, onde não tem muito sol, as pessoas têm um quadro depressivo, então elas ficam mais irritadas, isso acontece. Nós que moramos num país tropical é mais difícil, porém nós não estamos habituados a ficar num dia chuvoso. Sim. Imagine nós aqui, com 3 dias estamos gritando na cidade de Presidente Prudente, para de chover, pelo amor de Deus. É verdade. Então o humor altera sim. Aí fora que acho que vem toda a questão do estresse também, né? Choveu, aí, sei lá, me molhei, cheguei atrasada no trabalho, aí já desencadeia aí um estresse, já desencadeia outras coisas, né? E pra gente
gente encerrar aqui com chave de ouro, proliferação de vírus em locais fechados. A gente trabalha, né, em locais fechados, muitas vezes divide a sala ali, o ambiente com outros colegas. Escola, né, às vezes também está ali fechado na sala de aula. Então, pode acontecer a proliferação de vírus? Sim, não só vírus, como bactérias, fungos, ácaros. Qualquer agente etiológico pode se proliferar. Então é muito importante que o ambiente seja bem ventilado, bem iluminado. Estou no ambiente com ar-condicionado. Então, de vez em quando, desliga o ar, abre a janela, deixa ventilar, que isso é muito importante. E, claro, luz solar, porque fungo, ácaro, gosta de local escuro, de mofo. Úmido também, né? Então é muito importante ter esse cuidado com a higiene do ambiente. Inclusive, doutor, até para a gente abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de local de trabalho, local fechado, a gente viu aí, pós-pandemia, o pessoal até já parou de usar máscara, né? Mas o senhor indica continuar usando a máscara ou não precisa? O que o senhor acha? Samara, a sua dica foi fundamental. Estamos vivendo um momento onde está elevando o número de casos. Então, as pessoas que são mais suscetíveis, idosos, ao que possuem comorbidades, com algum problema de imunidade, tipo paciente oncológico, renal, doente que tem uma doença que altere a imunidade, eles sim são importantes termos cuidados em ambientes fechados, usar máscara, evitar aglomeração, principalmente tomar a sua dose de reforço. Muitas pessoas não estão tomando a segunda dose de reforço e papai e mamãe, por favor, leve os seus filhos para imunizar. Muitas crianças ainda não estão sendo imunizadas. Nós não teremos uma onda grande de Covid, pelo menos é o que esperamos nesses próximos dias, mas será uma marola e as crianças poderão ser as principais pessoas a serem cometidas porque não estão imunizadas. Perfeito. Então é muito importante imunizar essas crianças para não somente evitar os quadros graves, podem ser raros nas crianças, mas podem acontecer, e principalmente a síndrome pós-Covid. Olha, com certeza. E é sempre bom lembrar também aqui, né, no nosso estúdio, diariamente recebemos convidados, mas estamos sempre testados, né? Também temos a distância aqui, então é muito importante frisar isso, né? Saúde em primeiro lugar sempre. Estamos ao vivo no Instagram, doutor, no Instagram da TV Band Paulista, e tem uma pergunta. A Leidiane perguntou no intervalo a questão de que ela tem tosse todo dia à noite, uma tosse seca, né? É comum isso acontecer? Sim, Leidiane, é muito interessante você fazer essa pergunta. A sua característica lembra muito o quadro de uma rinite alérgica. Claro, isso é apenas uma hipótese com o que você falou, precisaria ser avaliada e examinada. A rinite é um processo inflamatório das vias aéreas superiores, aonde tem coceira no nariz, o famoso bichinho do E quando você tem, né? Tem. E quando você deita, daquela catarrinho que fica lá atrás do nariz, ele escorre. Entendi. Então você acaba tossindo mais à noite, espirrando pela manhã ou tendo tosse matutina. Olha. Então é muito importante passar por uma avaliação médica para poder ser medicada de forma adequada. Perfeito, doutor, adorei o nosso bate-papo, né? Daria pra gente continuar o resto da tarde falando, chegaram várias perguntinhas, mas você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado, Samara. Muito obrigada, eu que agradeço. E olha, deixa eu falar